A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado da palavra de Deus. Quero que você que está chegando esteja compartilhando. Quero que você que está neste momento junto conosco, mais uma vez esteja agora a aprender juntamente conosco sobre a palavra, sobre o entendimento que o Senhor deseja nos conceder, né? Então, que seja bem-vindo todos que estão conosco agora, Rosângela Dias, nosso querido Éder Juarez, o Elisson Santos, Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus a todos, que o Senhor continue nos dando graça, discernimento, para que possamos aprender a cada dia mais e mais acerca da sua palavra. O Elisson Santos, a paz do Senhor Jesus, meu filho, seja bem-vindo. Vamos compartilhando. Curta, dê o joinha, em nome do Senhor Jesus, faça aí a sua parte para que mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas estejam tomando posse de todo o conhecimento. Maria Cleudes, a paz, minha amada, Edna Pereira, pastora, a paz, Deus abençoe poderosamente, que o Senhor esteja nos dando nesse momento de grande aprendizado, né, na presença dele. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Suas misericórdias duram para todos sempre. Deixa eu só estar aqui comigo agora aqui, deixa eu compartilhando, deixa eu fazendo com que outras pessoas também cheguem ao pleno conhecimento do que nós vamos vivenciar hoje na palavra de Deus. Compartilhando aí, tomando posse, em nome do Jesus, tomando posse daquele que é poderoso. Camila Verônica, paz, sejam bem-vindos todos que estão conosco agora, acompanhando. Deixa só eu aqui compartilhar também meus grupos. Já vai pegando a palavra de Deus aí que nós vamos aprender hoje, conforme eu estava falando lá na igreja, né, no momento da reunião. Hoje ali está Hilda, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Nós vamos estar aprendendo hoje sobre o livro de Salmos, capítulo de número 1. Pega a palavra, já vai tomando posse, já vai crendo. Nós vamos aprender. Hermione Aparecida, a paz, que Deus abençoe poderosamente, esteja nos dando todo o ensinamento, todo o entendimento acerca, né, do estudo de hoje, do momento da nossa abordagem aqui da palavra do Senhor. Amém? Meu irmão Reginaldo, a paz. Eu só não estou conseguindo aqui, mas vamos lá na palavra? Nossos queridos, nós estamos chegando aí mais uma vez. Saulo, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, Salmos de número 1, capítulo de número 1. É onde nós vamos nos pautar hoje no ensinamento da palavra do Senhor. Maria Cleudes, a paz. Dá um forte abraço aí no nosso querido Nilmar, Rosália, em todos aí, nos netos. O salmista, ele diz assim, ó, bem-aventurado. Em algumas traduções diz assim, mais do que feliz. Nós vemos que ele está instruindo como uma pessoa ela pode ser bem-aventurada, como ela pode ser feliz. O que faria uma pessoa estar vivendo esse estado de felicidade diante de todos os caos que nós vivemos neste mundo? Como eu, você, todos nós, amém, Arlete, poderíamos estar sendo pessoas mais do que aventuradas, bem-aventurados, felizes. Ele diz, bem-aventurado o varão, mais do que feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes,
antes tem ouvido o seu prazer, bem, antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu estava dizendo, logo no finalzinho da nossa reunião hoje, das maravilhas de Deus, que o salmista, ele descreve aqui como uma pessoa chega a estar, vamos dizer, no patamar de felicidade. Como uma pessoa ela pode buscar e encontrar a felicidade que só o Senhor, só o nosso Deus, ele é capaz de nos abençoar. Ele diz que esta pessoa que deseja, este homem, esta mulher, qualquer ser humano, que busque esta alegria, que busque esta paz, esta felicidade, este quadro de bem-aventurado, ele de maneira alguma pode andar segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio, ele não conhece o caminho de Deus. O ímpio, ele não conhece o caminho do Senhor. Ele nunca instruirá a pessoa naquilo que Deus, na sua palavra, nos ensina. Sempre o ímpio vai fazer a sua escolha, o seu julgamento de uma forma errônea, o que diz respeito ao conselho de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O ímpio, ele sempre vai se colocar a fazer tudo aquilo que o coração, a carne, ela deseja. Ele nunca vai se abster daquilo que é prazeroso, daquilo que é bom aos olhos carnais. O ímpio sempre vai dar o conselho que todo mundo faz. Ele sempre vai dizer que todo mundo está fazendo, que é comum, que é natural. As pessoas que não conhecem a Deus não entendem que, na verdade, o que todo mundo faz é errado. Que nós temos que andar na contramão de todo mundo. Nós temos que ser diferenciados de todos. Não porque somos melhores, mas porque seguimos uma regra, seguimos um padrão a qual o Senhor mesmo ensina. Então eu não posso, de maneira alguma, né? Eu não posso seguir o conselho daquele que não teme a Deus, daquele que não é pautado a sua vida, o seu caminhar diante do Senhor, de maneira alguma. Se eu busco a felicidade, se eu busco ser uma pessoa bem-aventurada, eu não posso seguir o caminho e nem o conselho do ímpio, de maneira alguma. Outra coisa, ele diz assim, nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho do pecador é aquele caminho onde nós vamos encontrar facilidade. O caminho do pecador é aquele caminho que as portas sempre estão escancaradas. É o caminho largo. É o caminho da facilidade para cometer aquilo que aos olhos de muitas pessoas não está certo. A pessoa, quando ela está andando no caminho do pecador, ela não vai encontrar objeções, ela não vai encontrar obstáculos. O caminho do pecador é um caminho fácil. Você repara que quando a pessoa ela está decidida a pecar, quando ela decide trilhar um caminho errado, parece que tudo na vida dela favorece, né? Tudo na vida dela se torna fácil. Porque o caminho do pecado é um caminho largo, é um caminho de oportunidades. Até mesmo a gente, para poder analisar, a gente fica olhando assim, por que o ímpio ele prospera? Por que o ímpio ele faz as coisas erradas e ele alcança, ele consegue ter os seus bens? O ímpio, muitas das vezes, ele vivendo o caminho da impiedade, o caminho do pecado, ele tem uma vida boa, ele tem bom emprego, ele tem uma boa casa, ele tem um bom carro, ele possui um bom salário. E às vezes a gente trilhando o caminho de Deus, parece que está tudo mais difícil, não é verdade, Carol?
Muitas vezes parece que nós que estamos ali vivendo o caminho do Senhor, a verdade de Deus, parece que para nós é tudo mais difícil. Só que tem um detalhe. A palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser de vida, mas o fim desses caminhos é a morte. É a morte. Pois o caminho largo, ele é um caminho de ilusão, um caminho de muitas vezes aparência boa, mas o final dele é a perdição. Não adianta nada a pessoa possuir todos os bens desta terra e não ter a certeza da sua salvação. Não adianta nada eu andar num caminho largo neste mundo e depois me deparar com a porta estreita e eu não ter condições de passar por ela, porque eu estou cheio de bagagem, não renunciei a nada, não abri mão de nada, estou cheio ainda de coisas que me fazem permanecer neste mundo. O caminho do ímpio, o caminho do pecador, o conselho que o ímpio nos dá, ele é regado também de soberba, de prepotência, de arrogância. Tudo isso faz com que esse caminho e este conselho não seja nada agradável aos nossos olhos. Por isso devemos fugir desses caminhos. Aí o salmista diz mais, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos ser sinceros. Há pessoas que, quando se ajuntam, só se ajuntam para fazer, vamos dizer assim, relatos de desgraça, de fofoca, de menção da vida alheia. Esse tipo de roda, esse tipo de, vamos dizer, de convívio, o salmista está dizendo que não nos cabe. Nós que buscamos a paz, a bem-aventurança do Senhor, temos que fugir desse aglomerado de pessoas. Temos que fugir dessas rodinhas que só se escarnecem, que só fazem aquilo que é mal e desagradável aos olhos de Deus. Eu não posso, de maneira alguma, de modo algum, me assentar à roda dos escarnecedores, onde só tem piadinha, onde só tem fuxico, onde só vai falar de coisas desagradáveis, onde se ajunta para poder ficar desapreciando a vida do outro, falando daquilo que não nos cabe falar, que não é da nossa conta no popular, né? Dizendo aqui, não é da nossa alçada, não tem nada a ver conosco, não nos vai acrescentar nada, não vai nos fazer ser melhor do que ninguém, não vai nos fazer assumir um patamar melhor diante de Deus. Muito pelo contrário, vai estar nos desapreciando perante os olhos do Senhor, vai estar nos levando a um patamar onde Deus ele vai ter que nos punir, onde Deus vai ter que nos castigar por conta daquilo que nós estamos fazendo. Então preste bem atenção. O que Deus está dizendo aqui, que esse tipo de comportamento não é um comportamento de uma pessoa que busca a bem-aventurança, que busca a paz, a alegria no Senhor. Mas só que ele diz uma coisa aqui interessante, olha o que ele vai falar, pois será como a árvore, ele diz assim no versículo 2, antes tem o seu prazer, tem o seu ouvido, e o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e medita, busca a palavra do Senhor de dia e de noite. O que é meditar? Preste bem atenção nisso. O que seria meditar na palavra de Deus? Não é ficar lendo a palavra dia e noite, não. Muitas das vezes, a pessoa não entende o que a palavra de Deus está nos ensinando. Bem-aventurado é aquele que fica meditando na palavra de noite. Eu recebo uma palavra de Deus agora, e aquela palavra ela fica na minha mente. Eu fico meditando nela. Eu fico memorizando aquela palavra. Como também muitas pessoas fazem ao contrário. Quando recebe um xingamento, quando recebe uma palavra, vamos dizer, de negativa, né? Uma palavra de desprezo, a pessoa ela fica remoendo aquilo, ela fica sempre trazendo à memória. Ele está dizendo para nós, o salmista, que quando a palavra de Deus chega até nós, aquela palavra ela tem que ficar sendo
relembrada, ela tem que ficar sendo trazida à nossa memória constantemente, dia e noite, em todo o tempo, até ela fixar, até ela estar guardada em nosso coração. Meditar ao ponto da palavra, ela ser cravada em nós, de modo que ela não saia mais, que ela não fuja da nossa mente. E aí, no momento em que você precisar, no momento que você necessitar, o Espírito Santo te fará lembrar daquela palavra. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que leem e nunca mais lembram, recobram a memória aquilo que se leu. Até falar assim, um dia eu vi uma coisa parecida, um dia eu vi algo assim, eu não sei aonde, eu não sei em que livro, eu não sei qual foi o pastor, eu não sei aonde eu escutei, porque não meditou, não guardou, não fixou aquilo no seu coração. A palavra de Deus, ela tem que ser trazida ao nosso entendimento, e ela tem que ficar ecoando, ela tem que ficar verdadeiramente trabalhando na nossa mente para produzir o resultado, para determinar algo grande. A paz, meu pastor Ailton Nunes. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Porque quando essa palavra, ela produzir em nós essa virtude, este poder, olha o que vai dizer aqui o salmista. Ele diz assim, ó: pois será este bem-aventurado, este homem, essa mulher mais do que feliz, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, olha bem, prosperará. É muito forte isso, não é, Fátima Amaral, Lloyd Nogueira? Olha como que Deus está dizendo para nós. Ana Paula Paz está dizendo aqui, ó, aquele bem-aventurado, aquele mais do que feliz. A palavra está dizendo, está mostrando para nós que, na verdade, esta pessoa será como uma árvore plantada. Tudo bem, pastor, o senhor falou tudo isso aí, eu entendi, compreendi. Mas se a pessoa não buscar se abster da roda dos escarnecedores, do caminho dos pecadores, do conselho do ímpio, o que vai acontecer com ela? O que essa pessoa vai trazer para a sua vida? O que ela vai atrair para a sua vida? Vamos entender, vamos compreender aqui na palavra. Versículo de número 4. Olha o que diz o versículo de número 4. Preste bem atenção nisso. Não são assim os ímpios. Ou seja, tudo que eu te falei até agora, o ímpio, ele não vai viver. O ímpio não vai passar. Ele não vai vivenciar nada disso. A palavra está dizendo que não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha, em algumas traduções, que o vento espalha. Então começa o Senhor dizendo que o ímpio, por sua vez, ele não terá nada daquilo que fora declarado até aqui. Mas o ímpio será como a moinha, a palha, ou seja, a casca, a palha daquilo que se colheu, que se bateu e que o vento irá soprar. Que o vento irá soprar. Eu acho interessante porque na época que o salmista escreve esses salmos, toda pessoa que fazia a colheita, toda pessoa que tirava o trigo para ser colhido, ele pegava uma pá e com a pá ele ia tirando o trigo de um lado e jogando ele para o outro. E ao jogar o vento, que sempre era feito esse trabalho em contrário à direção do vento, porque quando se lança, né, o trigo pela pá, ou seja, quando se pega a pá e joga-se o trigo para o lado oposto, o que acontece? O vento assoprando, ele faz com que a palha, por ser leve, ela seja assoprada. E o trigo que é mais pesado, ele caia sobre o monte que está sendo formado. Então o salmista está dizendo que o ímpio, por sua vez, ele será como a moinha, ele será como a palha que vai ser espalhada, que será lançada ao assoprar do vento. Não permanecerá, pois não tem peso, pois não tem consistência. O ímpio, ele não possui raiz.
O ímpio, segundo a palavra de Deus aqui, ele tem características totalmente diferentes daquele que é bem-aventurado, da pessoa que busca a face do Senhor. Você quer ver mais uma coisa? Olha o que diz aqui, versículo de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, não existirá mais, será destruído. Então o que nós vemos agora? Que Deus ele faz uma comparação. Ele diz que o bem-aventurado, a pessoa que é mais do que feliz, é como uma árvore plantada. Uma árvore que possui raiz. Já o ímpio, ele é como um moinho, a palha. Além de ser leve e não conter peso, e ser assoprado facilmente pelo vento, não possuir resistência, ou seja, nunca vai possuir raiz sobre nada, não vai ter força para suportar qualquer que seja a adversidade, este ímpio ainda será um ímpio que vai perecer, terá sua vida fatalmente julgada e condenado ele será. Você sabe que a moinha ou a palha que não era assoprada pelo vento e lançada para longe, ela era amontoada por aquele que estava fazendo a ceifa e depois é ateado fogo sobre ela. Ou seja, seria consumido de todo jeito. A palha, o moinho, seria consumido completamente. O que a gente percebe? O que a gente está vendo? Que quando a pessoa não possui raiz, quando a pessoa não possui, vamos dizer, uma base de sustentabilidade, essa pessoa ela vai perecer, ela não vai resistir ao tempo, ela não vai resistir às adversidades da vida de maneira alguma. Por outro lado, nós percebemos que Deus falou que o bem-aventurado, aquele que é mais do que feliz, ele possui uma raiz profunda, porque esta árvore era plantada junto ao ribeiro, então ela tinha água debaixo do solo, e a raiz das árvores busca por este caminho das águas. Então, esta árvore plantada junto ao ribeiro, as raízes dela serão raízes longas, raízes profundas, ou seja, vai conseguir resistir aos grandes vendavais, aos temporais. A pessoa que busca ser distante do conselho do ímpio, se abstém do caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, esta pessoa ela vai se colocar, está firmada diante do Senhor e vai resistir a tudo, a todo tempo. E olha mais, esta pessoa, ela vai dar o seu fruto ao seu tempo. O contrário da palha, da moinha, a pessoa que é uma árvore, ela dará fruto. Aí eu dizia hoje que eu nunca vi uma árvore comer o seu próprio fruto. Nenhuma árvore come do fruto que gera. Então o Senhor está dizendo que nós, enquanto árvores, vamos alimentar outras pessoas. Seremos canal de bênção para outras pessoas. A pessoa, quando se transforma nessa árvore que é plantada junto ao ribeiro, ou seja, junto ao Espírito Santo de Deus, ela vai ser provedora de outras pessoas. Ela vai gerar alimento para os que são famintos. A vida desta pessoa vai servir de testemunho para muitos. Você vai ser o testemunho vivo a qual o Senhor vai usar para abençoar novas pessoas. Enquanto o testemunho da palha, o testemunho da moinha é ser queimado no fogo, nós que servimos ao Senhor e somos mais do que bem-aventurados, mais do que felizes, o nosso testemunho, a nossa vida vai servir de exemplo para muitas pessoas. E a nossa folha não vai cair. A nossa folha, ela vai servir, na verdade, de remédio.
ela vai servir para as gerações serem curadas. Ou seja, o Senhor diz que a árvore será uma árvore abençoada, porque ele fala assim, tudo quanto fizer, prosperará. Então, nós temos que buscar isso, ser essa árvore plantada junto ao ribeiro, ser essa árvore que o Senhor diz que vai produzir o seu fruto ao seu tempo, que nunca vai ver as suas folhas caírem, mas que tudo quanto fizer prosperará. Receba esta palavra. Nós vamos orar agora, pautados naquilo que o Senhor nos ensinou até aqui, e eu quero que você, que eu, que todos nós, sejamos essa árvore plantada junto ao ribeiro, essa árvore gloriosa que o Senhor de verdade está nos proporcionando a ser. Não é verdade, Mary Gomes? Eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que o Senhor nos chamou a florescer, que o Senhor nos chamou a viver grandes experiências. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Chegou o momento de nós falarmos com Deus, chegou o momento de nós orarmos ao Pai. Senhor nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco, que a tua palavra comece a florescer em nossas vidas de tal maneira que venhamos nos transformar nessa árvore gloriosa e poderosa, a qual a tua palavra nos ensina, Deus, a qual a tua palavra nos mostra que verdadeiramente será plantada junto a ribeiros de águas. Por isso, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor venha fazer com que haja uma mudança, uma transformação, algo excelente, sendo agora trabalhado, sendo agora colocado em favor de cada um dos teus filhos e filhas. Nos faça vivenciar o melhor do Senhor, nos permita, Deus, sermos o testemunho vivo do teu poder em meio a cada situação, a cada circunstância. Que esse teu filho, que essa tua filha, que todos que comigo neste momento estão orando, clamando, colocando perante o Senhor súplicas, receba do Senhor a resposta a qual necessitam, para que o Senhor faça uma mudança total e plena. É necessário somente uma coisa, que a nossa fé esteja pautada e alicerçada na tua palavra. Não estamos buscando, meu Pai, nem um pouquinho o conselho do ímpio, nem estamos nos detendo no caminho dos pecadores, e nem sequer nos assentamos à roda dos escarnecedores. Mas meditamos na tua palavra dia e noite, buscamos a todo tempo e a todo momento estarmos segundo o teu propósito e o teu querer. Fala conosco, Pai. Ministra aos nossos corações de uma forma gloriosa, de uma maneira plena, para que venhamos viver o sobrenatural, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas e que venhamos viver o novo do Senhor a cada instante, a cada momento, de uma maneira gloriosa, de uma maneira poderosa. Então fala conosco, ó Deus, fala com cada um dos teus filhos, fala com cada uma dessas pessoas que estão pedindo ao Senhor neste momento, que o Senhor seja o seu direcionador, que o Senhor seja o nosso condutor, que o Senhor seja aquele que vai nortear os nossos passos, conduzir as nossas vidas, que hoje verdadeiramente possamos ver a diferença entre aquele que serve ao Senhor e o que não serve, aquele que crê e confia em Ti e o que não confia no Senhor, que nós venhamos ser instrumentos valiosos nas mãos daquele que é todo-poderoso, aquele que detém toda a autoridade, e que o teu nome, através de cada um de nós, venha a ser glorificado. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por essa terça-feira abençoada que o Senhor nos concedeu, e já apresentamos nas mãos do Senhor e perante tudo que o Senhor já tem preparado, a quarta que o Senhor está nos concedendo, para que seja ainda melhor do que todos os dias vivenciados e vividos até aqui, para que algo grande, novo, algo ainda excelente que não havíamos experimentado, passamos a vivenciar em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada área da vida deste homem e desta mulher que comigo estão orando. Traz resposta, traz, meu Pai, soluções, envia socorro, envia provisão,
e faça com que o teu Espírito Santo sonde a necessidade, conheça a precisão de cada um dos teus filhos e supra, pois o Senhor é o nosso provedor. É o que eu te peço, Pai, e que assim, meu Deus, seja feito, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, evangelista Hilda. Amém, Saulo Sander. Amém, Wellison. Amém, meu irmão Reginaldo, Arlete. Amém, Ju. Amém, Alexandre. Amém, Carol. Todos vocês, Hermione. Amém, Ana Paula. Carolina. Amém. Também aí a nossa querida evangelista Hilda, como também diaconisa Elisângela, diaconisa Vicentina, todos que estão comigo acompanhando, todos que estão neste momento fazendo com que verdadeiramente suas vidas sejam tocadas pelo Senhor. Camila, Verônica, que Deus abençoe, que Deus faça que nós sejamos como este bem-aventurado, esta bem-aventurada que diz a sua palavra. Maria Cleudes, aquele forte abraço. Marisa, que Deus continue, Marilza, né? Que Deus continue abençoando. Filomena, minha amada, Wéder Juarez, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, que não deixe nunca faltar o óleo sobre as vossas cabeças e que em tudo que vocês fizerem prosperem, sejam abençoados e sejam homens e mulheres cheios do poder de Deus. Amém? Estamos ficando por aqui. Logo mais hoje, quarta-feira, às 23h30, eu volto com mais palavras de paz. Forte abraço e viva o nosso Senhor Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Até!